a solidão no casamento se tornava cada vez mais palpável. A rotina desgastante e a falta de atenção do parceiro me faziam sentir como um fantasma, vagando por uma casa que já não era minha. As paredes pareciam absorver meu desânimo, enquanto eu me perdia em pensamentos durante as longas noites. O calor do verão em Évora trazia consigo o cheiro de flores e o som das festas que aconteciam nas praças, mas eu estava distante, imersa em uma nuvem cinza de insatisfação. Naquela tarde, decidi visitar o templo romano. A beleza das colunas antigas sempre me fascinou. Sentei-me em um dos bancos de madeira, observando as sombras dançantes criadas pelo sol poente. Foi nesse momento que um amigo apareceu, interrompendo meu devaneio. Ele se sentou ao meu lado e começamos a conversar sobre a vida e as mudanças que ela traz. Enquanto falávamos, percebi sua admiração por mim, algo que nunca tinha notado antes. Ele mencionou como eu era uma mulher forte e cheia de histórias para contar. Você tem uma luz que poucos veem, ele disse com sinceridade. Suas palavras ressoaram em mim como um eco distante, despertando algo que acreditava estar adormecido. O reconhecimento que buscava parecia tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Ao voltar para casa, um estranho sentimento de expectativa começou a surgir dentro de mim, talvez houvesse mais na vida do que apenas as obrigações diárias. Ao cruzar a porta da entrada, fui recebida pelo silêncio familiar da casa vazia. Meu parceiro estava ocupado com seus compromissos, mais uma vez alheio à minha presença. Olhei ao redor e vi as mesmas paredes que me aprisionavam, mas agora havia uma nova chama dentro de mim. A conversa com meu amigo havia acendido uma centelha de esperança. Nos dias seguintes, essa sensação não me abandonou. Comecei a observar meu enteado com novos olhos, sua arte era vibrante e cheia de vida, refletindo emoções que eu havia sufocado por tanto tempo. Durante um dos nossos encontros casuais no café local, ele comentou sobre seu projeto artístico e como procurava inspiração em tudo ao seu redor. Você poderia ser minha musa, ele sugeriu com um sorriso tímido. Essas palavras ecoaram na minha mente enquanto deixava o café naquela tarde quente. Um misto de alegria e medo tomou conta de mim, nunca pensei que poderia ser vista dessa forma por alguém tão jovem e talentoso. Mas o receio do que isso poderia significar pairava sobre mim como uma nuvem escura. Enquanto caminhava pelas ruas históricas de Évora, percebi quão longe estava da mulher que costumava ser, cheia de sonhos e ambições. Um novo dilema brotava dentro de mim: deveria eu aceitar esse papel? Ao chegar em casa novamente, o peso da decisão começava a se tornar insuportável enquanto as sombras se alongavam à minha volta. A noite caiu sobre Évora, e com ela, a confusão que me consumia. O beijo que trocamos ecoava em minha mente como uma melodia inacabada. O desejo e o medo se entrelaçavam, formando um nó apertado em meu peito. Eu estava prestes a entrar em um território desconhecido, e a ideia de ser sua musa me deixava tanto empolgada quanto apreensiva. No dia seguinte, o sol brilhava intensamente, mas não conseguia sentir seu calor. A rotina habitual parecia mais pesada, como se cada passo fosse um lembrete da escolha que fiz. O café da manhã foi silencioso, meu parceiro estava absorto em seus pensamentos, alheio ao turbilhão que se desenrolava dentro de mim. A mesa estava repleta de pratos que não consegui saborear. Enquanto olhava pela janela, as ruas de paralelepípedos traziam à mente as memórias de momentos felizes. Mas agora tudo parecia distante. Um impulso me levou a ligar para o enteado. Precisamos conversar, disse eu, sem saber bem o que esperava ouvir. Ele chegou mais tarde, trazendo consigo o frescor da juventude e uma energia contagiante. Senti uma onda de nervosismo ao vê-lo, mas as palavras pareciam presas na garganta. Você realmente quer que eu seja sua musa? Perguntei, tentando disfarçar a fragilidade da minha voz. Sim, respondeu ele com sinceridade. Você inspira cada pincelada que dou. Nesse momento, algo mudou entre nós. Ele se aproximou e nossos lábios se encontraram novamente, selando um pacto silencioso de segredos e desejos.
Após aquele instante mágico, uma sombra de culpa começou a me consumir. O peso das expectativas aumentava a cada dia que passava. Como poderia continuar vivendo essa dualidade? A vida familiar seguia seu curso habitual enquanto eu me perdia nas nuances das obras dele. A arte começou a se tornar um refúgio para mim, em cada quadro retratava não apenas cores e formas, mas também emoções que eu não conseguia expressar verbalmente. Ele pedia minha opinião sobre suas criações e eu me sentia viva ao compartilhar minhas impressões. Uma nova dinâmica surgia entre nós. Ele era o artista em busca de reconhecimento e eu a mulher invisível desejando ser vista. Em um dos nossos encontros no Templo Romano, ele pintou ao ar livre enquanto eu observava os turistas passarem sem notar nossa conexão especial. Você não tem ideia do quanto é importante para mim, disse ele enquanto misturava as tintas com destreza. Mas essa nova relação também trouxe insegurança. O receio de ser descoberta pairava sobre nós como uma nuvem densa e ameaçadora. Durante um evento cultural na cidade, avistei meu marido conversando animadamente com amigos, e ele parecia tão feliz em sua bolha social enquanto eu lutava para encontrar meu lugar. A tensão entre nós crescia à medida que os dias passavam e os encontros se tornavam mais frequentes. Uma parte de mim queria gritar para o mundo sobre essa nova fase da minha vida, outra parte queria esconder-me nas sombras da rotina familiar. Naquela noite, após mais uma troca intensa de olhares com o enteado durante a pintura, recebi uma mensagem inesperada do meu marido: precisamos conversar sobre nós. As palavras ressoaram como um eco distante, trazendo à tona um novo dilema em minha mente. O coração acelerou enquanto pensava nas consequências do nosso segredo revelado. A sensação de estar à beira de um abismo tomava conta de mim, não havia volta agora. A mensagem do meu marido pairava no ar, como uma nuvem pesada prestes a desabar. A expectativa de uma conversa que poderia mudar tudo me deixava inquieta. O que ele queria discutir? O que eu faria se ele descobrisse sobre o enteado e eu? A culpa se misturava com a adrenalina, criando um turbilhão dentro de mim. Nos dias seguintes, a atmosfera entre nós dois, eu e o enteado, tornou-se carregada de tensão e expectativa. Ele estava concentrado em um novo projeto artístico, e eu me via cada vez mais envolvida na sua visão criativa. As tardes se tornaram momentos de descoberta mútua. Ele pintava com uma intensidade que me fascinava, e eu me sentia viva ao seu lado. Certa tarde, enquanto ele trabalhava em uma tela grande na varanda, algo mudou no ar. Uma brisa suave acariciou nossos rostos, e nossos olhares se encontraram em um instante que parecia suspenso no tempo. Nossos lábios se encontraram. O beijo foi inesperado e elétrico, como uma faísca em meio à escuridão da minha vida cotidiana. O mundo ao nosso redor desapareceu, e só existíamos nós dois. Após aquele momento intenso, a realidade voltou com força total. A culpa imediatamente tomou conta de mim novamente. Como poderia ter deixado isso acontecer? A sensação de estar dividida entre dois mundos se intensificou. Eu sabia que o que tínhamos era especial, mas também sabia que havia consequências a serem enfrentadas. As semanas seguintes foram repletas de um silêncio pesado entre nós dois. O enteado continuou a trabalhar em sua arte, mas agora havia uma barreira invisível entre nós. Eu não sabia como agir ou o que dizer, cada interação era carregada de significado oculto. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Évora após mais uma sessão artística com ele, recebi outra mensagem do meu marido: estou chegando para almoçar. O coração disparou novamente. Não era apenas um almoço comum, era um momento de confronto inevitável. O tempo parecia escorregar pelas minhas mãos enquanto eu tentava organizar meus pensamentos confusos. Como poderia enfrentar meu marido sabendo o que havia acontecido? E como explicaria o novo brilho nos meus olhos? Ao entrar em casa, o cheiro do almoço caseiro invadiu minhas narinas e trouxe à tona memórias nostálgicas da vida familiar que sempre idealizei. Mas agora tudo parecia diferente, as paredes pareciam testemunhas silenciosas do meu conflito interno.
Ele me cumprimentou com um sorriso caloroso que imediatamente me fez sentir ainda mais culpada. Tentei manter a compostura enquanto conversávamos sobre banalidades, mas cada palavra soava vazia diante da tempestade emocional dentro de mim. Quando finalmente nos sentamos à mesa para almoçar, percebi que não conseguiria esconder minha inquietação por muito mais tempo. A tensão era palpável, em cada garfada parecia carregar um peso maior do que o normal. E então ele perguntou: "Como você tem se sentido ultimamente?" Aquela simples pergunta fez meu coração parar por um momento. Era a oportunidade perfeita para ser honesta ou para continuar escondendo a verdade por trás da fachada da normalidade. A escolha estava diante de mim, mas as palavras pareciam presas na garganta. A luz da manhã filtrava-se através das cortinas, criando padrões suaves no chão. O silêncio da casa contrastava com a agitação que fervilhava dentro de mim. Passamos a noite juntos, e a realidade de nossa situação começava a se consolidar em minha mente. A adrenalina da noite anterior misturava-se ao medo do que estava por vir. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. O cheiro do café fresco invadiu o ar, mas não era o aroma que eu desejava sentir. Era uma lembrança da rotina que eu havia deixado para trás por algumas horas. Enquanto me vestia, um pensamento me assaltou: como poderia continuar com essa vida dupla? A imagem do meu marido, sentado à mesa do café todas as manhãs, sorrindo e conversando sobre trivialidades, parecia agora um eco distante. Olhei para o espelho e vi uma mulher diferente refletida nele. Os traços de uma vida insatisfeita estavam começando a se dissolver sob a luz da paixão recém-descoberta. Mas essa nova identidade vinha acompanhada de um peso imenso. O desejo e a responsabilidade lutavam ferozmente dentro de mim. As horas passaram lentamente até que finalmente recebi uma mensagem do meu marido, perguntando se eu poderia ir ao mercado mais tarde para comprar algumas coisas para o jantar. A normalidade da mensagem me fez sentir ainda mais culpada. Como poderia encarar meu marido após o que havia acontecido? Cada palavra parecia um lembrete do abismo entre nós. Decidi ir à exposição de arte na cidade naquela tarde, um evento que ele não tinha interesse em acompanhar. A atmosfera vibrante me chamou como um imã, e eu precisava sentir algo além do peso das minhas escolhas. Ao entrar na galeria, fui envolvida pela energia criativa que pairava no ar. As pinturas nas paredes pareciam refletir as emoções tumultuadas dentro de mim. Enquanto admirava uma obra particularmente intensa, senti uma presença familiar atrás de mim. Ele estava lá, observando-me com os olhos cheios de admiração e algo mais profundo. Aproximou-se lentamente, e nossos olhares se cruzaram com um entendimento silencioso que só nós dois compartilhávamos. "Você está linda", ele murmurou suavemente, fazendo o meu coração acelerar novamente. Aquele momento foi como um pacto silencioso entre nós dois, e sabíamos que estávamos nos arriscando em cada olhar trocado e em cada palavra sussurrada. Mas enquanto nos perdíamos nesse instante mágico, uma figura conhecida entrou na galeria, uma amiga comum que não via há tempos. Seu olhar pousou sobre nós e imediatamente reconheceu a tensão no ar. "Oi? Que surpresa ver vocês aqui juntos", disse ela com um sorriso intrigante. O sorriso dela não era apenas amigável, havia curiosidade e talvez suspeita em seus olhos. O meu estômago se revirou ao perceber que o nosso segredo estava prestes a ser exposto. "Precisamos ir", murmurei para ele, sentindo a urgência crescer dentro de mim. Ele assentiu com a cabeça, mas já era tarde demais, ela havia percebido algo mais profundo entre nós dois. A pressão social começava a se intensificar como uma tempestade prestes a desabar sobre nossas cabeças. Naquele momento decisivo, percebi que qualquer passo em falso poderia mudar tudo em nossas vidas para sempre. O sol da manhã entrava pela janela, mas a luz não conseguia dissipar a escuridão que pairava sobre mim. A noite anterior ainda ressoava em minha mente, um eco de momentos que agora pareciam impossíveis de sustentar. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era meu marido, perguntando se tudo estava bem.
respondi com um sim automático, mas a verdade era que tudo estava longe de estar bem. A pressão social aumentava à medida que o evento cultural se aproximava. A cidade se preparava para as festividades, e eu me sentia como uma sombra entre as pessoas. O enteado estava mais distante, como se o peso do que compartilhamos o estivesse sufocando. Ele evitava olhares diretos e parecia absorvido em seu trabalho artístico, mas a tensão entre nós era palpável. Certa manhã, enquanto caminhava pelas ruas de Évora, encontrei uma amiga de longa data. Ela me cumprimentou efusivamente e logo começou a falar sobre os preparativos do festival. Você vai ao evento? Todos falam sobre as novas obras do seu enteado, disse ela com um sorriso. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O reconhecimento que eu tanto buscava estava direcionado a ele. Sim, estarei lá, respondi, tentando esconder minha angústia. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. O que aconteceria se alguém percebesse a conexão entre nós? A ideia de ser descoberta me aterrorizava. Nos dias seguintes, os encontros furtivos se tornaram mais frequentes, mas também mais arriscados. Uma tarde, enquanto estávamos sozinhos no estúdio dele, algo mudou no ar. Ele me olhou intensamente e disse: "Não posso continuar assim." As palavras dele ecoaram na sala silenciosa e eu sabia que ele falava não apenas da nossa relação secreta, mas também da pressão externa. Precisamos ser cuidadosos, respondi com um nó na garganta. Uma semana antes do festival, notei uma mudança sutil no comportamento dele. Ele parecia distraído e pensativo. Quando perguntei o que havia de errado, ele hesitou antes de responder: "Alguém desconfia." Meu coração disparou com essa revelação. As consequências poderiam ser devastadoras. Naquela mesma noite, enquanto conversávamos em um café escondido entre as ruelas antigas da cidade, um conhecido nosso entrou e nos cumprimentou casualmente. A tensão cresceu instantaneamente, e ele observou nossos rostos por tempo demais antes de se afastar lentamente. Eu podia sentir meu coração acelerado e a adrenalina correndo nas veias. "Ele sabe", murmurei para o enteado quando o homem saiu. "Não pode ser", respondeu ele com uma expressão preocupada. A incerteza pairava no ar como uma nuvem pesada prestes a desabar em chuvas torrenciais. O festival estava há poucos dias e eu não sabia como enfrentar essa nova realidade. Na manhã seguinte, ao abrir os jornais locais para ler sobre os preparativos do evento cultural, fui atingida por uma manchete inesperada: "Artista local revela nova musa." Meu corpo congelou ao reconhecer a descrição, não havia dúvida de quem falavam. A sensação de estar exposta era insuportável e eu sabia que precisava agir rapidamente antes que tudo desmoronasse ao meu redor. A manchete ecoava na minha mente como um tambor incansável. Artista local revela nova musa. O que isso significava para mim? A pressão do mundo exterior parecia esmagadora. O meu coração batia descompassado, e uma onda de culpa me invadiu. Eu não era apenas uma figura anônima, agora, as pessoas começavam a especular sobre quem eu era. No dia seguinte, o festival começou. As ruas de Évora estavam repletas de cores vibrantes e sons festivos, mas tudo parecia distante. O cheiro dos petiscos tradicionais misturava-se com a ansiedade que eu sentia. Cada sorriso que eu forçava parecia um disfarce para a verdade que ardia dentro de mim. Enquanto caminhava entre as barracas, avistei o enteado à distância. Ele estava cercado por admiradores, conversando animadamente sobre sua nova obra. O orgulho que eu sentia por ele era ofuscado pela realidade da nossa situação. A conexão que tínhamos se tornará um fardo, e a expectativa de um futuro incerto pairava sobre nós. "Você viu as notícias?" ele perguntou ao se aproximar. Havia uma mistura de excitação e preocupação em seu olhar. "Vi sim", respondi, tentando manter a voz firme. "O que você vai fazer agora?" "Não sei", ele admitiu, os olhos desviando para o chão. "Isso pode complicar tudo."
A tensão entre nós era palpável. Enquanto outras pessoas dançavam e celebravam, nós estávamos presos em um labirinto emocional sem saída aparente. A culpa pesava como uma âncora em meu peito. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. A revelação sobre o passado do meu marido surgiu em minha mente como uma tempestade inesperada. Lembrei-me das conversas que tivemos há anos, das promessas feitas e dos sonhos compartilhados. Ele sempre fora tão apaixonado por suas ambições, e talvez eu tivesse me esquecido de como isso nos uniu. Você está bem? Ele perguntou novamente, olhando nos meus olhos com preocupação genuína. Estou, menti, mas a verdade era outra. Eu não estava bem, e estava perdida entre duas vidas distintas, uma onde eu era apenas esposa e outra onde me tornara musa. Com o festival em pleno andamento, decidi que precisava me afastar por um momento para pensar com clareza. Caminhei até o templo romano, buscando refúgio na tranquilidade daquele lugar histórico. A luz do sol filtrava-se através das colunas antigas, criando sombras dançantes no chão de pedra fria. Ali sozinha, enfrentei minha própria reflexão: quem eu realmente era? Uma mulher invisível no casamento ou uma musa inspiradora? Essa dualidade estava me consumindo lentamente. Enquanto ponderava essas questões profundas, ouvi risadas ao longe e percebi que o festival continuava sem mim. Uma parte de mim queria voltar e enfrentar a situação, outra parte desejava escapar para sempre daquela confusão emocional. De repente, um conhecido se aproximou, alguém com quem não falava há anos. Ele trouxe notícias sobre meu marido que poderiam mudar tudo novamente. O encontro inesperado poderia ser o divisor de águas da minha vida. A incerteza pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a despejar sua tempestade. O destino parecia estar se entrelaçando com as minhas decisões mais íntimas. Agora, mais do que nunca, eu precisava escolher qual caminho seguir antes que fosse tarde demais. O festival local estava a poucos dias de distância, e a cidade de Évora pulsava com uma energia vibrante. As ruas estavam adornadas com bandeirinhas coloridas, e o aroma de comida típica flutuava no ar. No entanto, dentro de mim, um turbilhão de emoções se formava, mais intenso do que qualquer celebração ao meu redor. A conversa que tive com aquele conhecido ainda ecoava em minha mente. Ele mencionou algo sobre meu marido que não consegui ignorar. A ideia de que havia mais por trás da fachada do meu casamento me deixava inquieta. O peso da culpa e da expectativa tornava-se cada vez mais difícil de carregar. Naquela manhã, decidi visitar o templo romano, buscando um momento de reflexão. As colunas antigas pareciam testemunhar a luta interna que eu enfrentava. Enquanto caminhava entre as pedras frias, lembrei-me da admiração do meu enteado por mim. O quanto ele via beleza onde eu apenas via sombras. Você é única, ele dissera certa vez durante uma conversa casual. Essas palavras ressoavam em mim como um eco distante, mas agora pareciam mais relevantes do que nunca. Era como se ele estivesse me dizendo que havia vida além das paredes do meu casamento. O dia do festival chegou rapidamente. A cidade estava repleta de pessoas, rindo e dançando sob o brilho das lanternas. Eu deveria estar lá, desfrutando da companhia dos outros, mas minha mente estava longe. Fui até o café onde costumávamos nos encontrar em segredo, esperando vê-lo chegar. Quando ele apareceu, o coração disparou no peito. Havia algo diferente em seu olhar, uma determinação que não tinha visto antes. Precisamos conversar, disse ele com um tom sério. Sobre o quê? Questionei, tentando manter a calma. Sobre nós. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Não podemos continuar assim. As palavras dele cortaram como uma faca afiada. Eu sabia que havia chegado ao ponto sem retorno. O peso da decisão estava sobre nós como uma sombra ameaçadora. Um instante depois, ele se aproximou e nossos lábios se encontraram novamente em um impulso incontrolável. Quando nos afastamos, percebi que algo havia mudado entre nós, a tensão era palpável. E se alguém descobrir?
Perguntei, a ansiedade crescendo dentro de mim. Não podemos viver com medo, respondeu ele firmemente. Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto o festival continuava ao nosso redor. O dilema entre dever e desejo tornava-se cada vez mais complicado à medida que as horas passavam. No entanto, enquanto tentávamos decidir o futuro daquela relação secreta, uma figura conhecida surgiu no meio da multidão, era meu marido. Ele parecia à procura de alguém e seu olhar encontrou o nosso por um breve momento. O mundo ao nosso redor parou por um instante, o tempo parecia ter congelado naqueles segundos cruciais. A realidade do nosso segredo ameaçava desmoronar diante dos meus olhos. Precisamos ir, sussurrei apressadamente para ele enquanto puxava sua mão. Mas já era tarde demais, a expressão no rosto do meu marido dizia tudo, ele sabia algo que não deveria saber e isso poderia mudar nossas vidas para sempre. A tensão no ar era palpável. O olhar do meu marido, que antes era apenas curioso, agora carregava um peso de desconfiança. As palavras que eu precisava dizer pareciam presas na minha garganta. Ele não precisava perguntar, a expressão em seu rosto já dizia tudo. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e insuportável. Você está diferente, ele finalmente disse, sua voz baixa e firme. O que está acontecendo? O coração batia acelerado dentro do meu peito. A lembrança do enteado, seu olhar intenso e a conexão que havíamos compartilhado, inundaram minha mente. A arte que ele criava estava entrelaçada com nossas emoções, mas agora tudo parecia ameaçado. Não é nada, respondi, tentando manter a calma. Só estou refletindo. Refletindo sobre o quê? Sua pergunta cortou o ar como uma faca. Ele se aproximou, buscando respostas em meus olhos. Um impulso de sinceridade me atravessou, mas eu hesitei. Como poderia explicar a complexidade dos sentimentos que cresciam dentro de mim? O desejo de ser vista e reconhecida, não apenas como esposa, mas como mulher e artista. Um movimento brusco fez com que eu olhasse para o lado. O enteado estava ali, à porta da sala. Seu olhar era uma mistura de confusão e preocupação. Ele tinha ouvido tudo. Desculpe interromper, ele disse suavemente, mas havia uma tensão em sua voz. Eu só queria saber se você estava bem. A situação se tornará insustentável. 3 corações pulsando em um espaço pequeno demais para todos eles. O marido e o enteado trocavam olhares carregados de significado, ambos estavam cientes de algo que eu não havia verbalizado. Eu estou bem, menti mais uma vez, mas as palavras soaram vazias até mesmo para mim. O enteado hesitou antes de dar um passo à frente. Podemos conversar em particular? Ele olhou para o pai enquanto falava, um pedido silencioso por compreensão. Meu marido balançou a cabeça lentamente. Não sei se isso é uma boa ideia. As palavras dele ecoaram na sala como um aviso sombrio. Eu sentia a pressão aumentando ao meu redor, as paredes pareciam se fechar enquanto tentava encontrar uma saída para essa situação insustentável. E se não for apenas isso? O enteado insistiu, sua voz revelando uma determinação inesperada. Se você precisar de alguém para desabafar, eu estou aqui. O olhar dele me atravessou como uma flecha afiada, havia algo profundo em suas palavras que me fez reconsiderar tudo o que havia acontecido entre nós. Está bem, finalmente concordei, sabendo que cada palavra seria um passo mais perto da verdade, uma verdade que poderia destruir tudo o que construía ao longo dos anos. Vamos ao café, sugeri baixinho, tentando manter a calma enquanto meu coração disparava com a possibilidade do desconhecido à frente. Assim que saímos juntos da sala, percebi o olhar do meu marido nos seguindo como uma sombra pesada atrás de nós dois. A porta se fechou com um estalo atrás de nós e cada passo parecia ressoar como um eco no corredor vazio da nossa casa. O café estava cheio de vida, risos e conversas preenchiam o ar, mas eu só conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração enquanto me preparava para enfrentar as consequências das minhas escolhas.
Ao sentar-me à mesa com ele, percebi que aquele encontro poderia mudar tudo novamente, as linhas entre dever e desejo estavam mais borradas do que nunca.